Você já deve ter visto muito conteúdo aqui no meu canal sobre maturidade emocional, mas você sabe quais são os hábitos que você deve manter na tua vida para que essa maturidade ela permaneça constante da forma como você gostaria? Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para te ajudar a se tornar uma pessoa mais madura. No vídeo de hoje eu resolvi trazer uma lista aqui de hábitos que uma pessoa madura deve ter no seu dia a dia se ela realmente quer se tornar ou é uma pessoa madura emocionalmente. O primeiro deles é o hábito do automonitoramento. E isso pode acontecer de diversas formas ao longo do tempo. Eu sempre falo desse automonitoramento aqui porque é algo que realmente ajuda a gente tanto no processo de autoconhecimento quanto no processo de mudança de algo que a gente quer mudar, enfim, quer que permaneça de uma outra forma na nossa vida. Você pode começar o automonitoramento naquelas áreas chaves que você quer mudar ou que você está insatisfeito de alguma forma. Você nem sabe exatamente como mudar, o que você quer fazer, mas é algo que não está mais funcionando ali para você. Você pode começar monitorando. Pode ser um sentimento, pode ser um comportamento, simplesmente registrando quando aquilo que você não está satisfeito aparece, quais são geralmente as situações, quais são geralmente os pensamentos, sentimentos e comportamentos que você faz, que você tem ali diante daquele cenário. No começo, você talvez precise registrar isso com a frequência maior, com a riqueza maior de detalhes, para ir encontrando ali ao longo do tempo, né, o que é que permanece disso tudo, ou seja, o que é que tem de pontos em comum nessas diferentes situações, nessas diferentes reações ali, para que você consiga identificar, isso daqui então é um gatilho para me sentir dessa forma, ou então tem algo ali que acontece em determinadas situações que eu não sei lidar ainda, né, eu não sei lidar com determinadas situações. Acredito que esse automonitoramento vai te ajudar exatamente aí, nessa parte do autoconhecimento, literalmente entender como é que você funciona. O segundo hábito que eu quero trazer aqui para você é o da autorresponsabilidade. Não é exatamente um hábito, mas um conceito, mas isso implica em ações que você deve tomar de maneira responsável em relação a si mesmo. A autorresponsabilidade envolve você não se esquivar daquilo que você fez ou das consequências que a tua ação, que o teu comportamento ali teve para a tua vida. É muito importante que você haja realmente de uma maneira autorresponsável para se tornar uma pessoa mais madura, principalmente se você é um adulto, fase da vida na qual a gente tem inúmeras responsabilidades. A gente acumula muito mais responsabilidade do que em outras fases da vida. Não assumir responsabilidade sobre as nossas ações, sobre quem nós somos, é uma forma de estar se esquivando, inclusive, de algumas emoções. Mais uma vez, uma pessoa madura, ela trabalha muito com a aceitação das coisas assim como elas são. Aceitação das coisas que ela não pode mudar. Então, a autorresponsabilidade não tem como não estar nessa lista aqui de hábitos. Assumir que você errou, reconhecer que tem algo a se fazer a respeito daquilo, querer fazer diferente do que você já fez, pedir desculpas quando isso tem consequências negativas ali para as outras pessoas. A autorresponsabilidade deve ser um hábito constante na tua vida, se você quer se tornar uma pessoa madura. Um outro hábito muito importante dentro desse rol de hábitos aí da maturidade emocional é a tolerância à frustração. Não tem como uma pessoa que é madura emocionalmente não saber lidar com determinadas emoções e sentimentos negativos ao longo da vida. Se é a primeira vez que você está entrando em contato com determinada emoção, é provável que realmente você não saiba lidar com ela, nem como ela se manifesta em você, e você precisa de um pouco mais de tempo para entender como é que isso acontece. Mas, se você não é uma criança, nem um adolescente, é provável que esse cenário não se repita mais na tua vida, porque você já viveu o suficiente para conhecer uma grande quantidade aí de emoções, a maior parte dos sentimentos com os quais você vai ter que lidar, e a ideia é que você vá desenvolvendo ao longo da tua vida, ao longo do teu desenvolvimento, formas e estratégias de lidar com esses sentimentos que são mais difíceis, como esses que estão relacionados à frustração. Saber lidar com um sentimento difícil não significa que você não vai se abalar por ele, que você vai se manter plena, constante, neutra diante das adversidades da vida. Não é assim que os sentimentos funcionam. A gente precisa sentir, entender o que aquela emoção está comunicando pra gente, expressar principalmente o que a gente está sentindo para conseguir lidar de fato com aquilo. As situações, gente, o término de um relacionamento, a perda de alguém, um acidente, uma grande decepção amorosa, não tem como a gente se preparar para não sentir algo ruim diante desses cenários. O que a gente tem que fazer é saber lidar com isso, saber que vai machucar, não se esquivar dessa situação, não se esquivar desse sentimento se ele está sendo necessário para você lidar com aquela situação naquele momento. A gente não fica triste à toa. A tristeza vem em alguns momentos que a gente precisa introverter, olhar
olhar para dentro, entender o que é que a gente precisa reorganizar dentro da nossa casa para lidar com determinadas situações. A gente não sente raiva à toa. A raiva deve vir para poder mostrar pra gente que a gente precisa ser agressivo para se defender, que a gente precisa agir ali realmente de uma forma mais forte para defender aquilo que é nosso ou quem a gente ama. É muito importante que a gente saiba ler as emoções, principalmente se elas estão sendo congruentes com a realidade na qual a gente está vivendo. Se uma emoção está sendo muito mais inflamada ou muito apática da situação, da realidade tal qual ela se apresenta, provavelmente você precisa desenvolver maturidade emocional para lidar com essas emoções também. Outro hábito muito comum e constante em pessoas maduras emocionalmente é a comunicação assertiva e não violenta. Uma pessoa que quer se relacionar de uma forma madura, ela precisa saber se comunicar de uma forma madura também. Ou seja, respeitando o limite dos outros, entendendo que os outros têm limites, respeitando os seus limites. Uma comunicação passiva, não respeitar os próprios limites, se deixar ser invadida, também é um sinal de falta de maturidade emocional, tá? Não é um sinal de empatia, de não, mas eu me dou muito pelo outro. Se isso tá te prejudicando, alguma coisa tá errada. E pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, é provável que você se frustre bastante ou se machuque bastante nesse processo. Respeitar os nossos limites não é ferir o limite do outro. Existe uma diferença muito grande e é justamente nessa que a gente precisa focar, tá realmente atento para fazer uma mudança de fato acontecer. Agora, para ter uma comunicação assertiva, ou seja, você conseguir respeitar os teus limites e os limites da outra pessoa diante da tua comunicação, na hora ali da tua fala, é muito importante e necessário que você consiga ter empatia e ter essa habilidade também muito bem desenvolvida. Entender que o outro pode não ter o mesmo limite que o seu. Ele pode não ter o mesmo pensamento, a mesma forma de agir ali, de pensar, e que isso não necessariamente é um problema. Não necessariamente ele está errado por pensar diferente de você, mas que vocês vão ter que encontrar ali um denominador comum para viver aquele momento, aquela situação que vocês desejam. Outra habilidade essencial de uma pessoa madura emocionalmente é a aceitação. Não tem como falar de maturidade sem aceitação, como eu já falei aqui diversas vezes para vocês. É necessário que a gente aprenda mesmo a aceitar as situações que são frustrantes pra gente, mas que a gente não consegue mudar. É importante que a gente desenvolva primeiro, inclusive, essa habilidade de tolerância à frustração, para que a gente consiga desenvolver a habilidade ali da aceitação com muito mais tranquilidade, com muita mais facilidade, inclusive. Um outro hábito de alguém que consegue ser maduro emocionalmente é conseguir estabelecer limites saudáveis. Não só na sua comunicação, como eu falei anteriormente, tendo a empatia e respeitando o limite do outro, mas também na sua vida pessoal, até mesmo para além da comunicação. Como, por exemplo, na hora de aceitar ou não um trabalho, na hora de começar uma tarefa nova ou não, na hora de puxar para você mais uma responsabilidade que você não dá conta, ou de colocar mais uma atividade no teu dia a dia que simplesmente vai te esgotar no final da semana. Estabelecer limites saudáveis é aceitar a realidade limitada do teu funcionamento. E se a aceitação é um pressuposto essencial para a gente ser maduro o suficiente, respeitar os nossos limites e deixá-los ali bem estabelecidos de uma maneira saudável, vai ser também muito importante. Um outro hábito essencial aí para você ser uma pessoa madura é conseguir ser honesto consigo mesmo. E nessa honestidade tem dois elementos aí que precisam estar muito bem alinhados: a autocrítica e a autocompaixão. Você saber quando você precisa exercer ali um movimento mesmo de se autocriticar para melhorar em algum ponto e não para se sentir inferior, e no momento que você precisa acolher um erro que você cometeu, falar, não, realmente é hora de eu simplesmente acolher isso daqui, entender que eu não sou perfeita, eu não sou perfeito, que eu tenho os meus limites e que dessa vez eu falhei. Ser honesto consigo mesmo é ter essas duas habilidades muito bem desenvolvidas e aprimoradas no teu dia a dia. E se você é uma pessoa que consegue ser honesta consigo mesma, se você é essa pessoa que consegue ser tanto autocompassiva quanto autocrítica, com certeza você é uma pessoa que está em constante busca por crescimento e desenvolvimento pessoal. Uma vez que você consegue identificar o problema e ir atrás de uma solução, isso já é um índice e um sinal de que você é maduro o suficiente para saber que você não está pronto, nem nunca estará perfeito ali, né? E precisa estar nessa busca constante de desenvolvimento, tanto no campo pessoal, familiar, profissional, intrapessoal, de você com você mesmo. Essa
essa busca é o que deixa a gente ativo na vida. É o que faz com que o motor, enfim, a roda continue a girar, com que a gente consiga e queira cada vez mais aproveitar e tirar dessa experiência humana da vida aqui o melhor que ela tem a nos oferecer. E o último item dessa lista que eu quero trazer aqui para vocês é a manutenção de relacionamentos saudáveis. Isso significa que para você se relacionar de uma maneira saudável, você vai ter que ter um trabalho de manter esse relacionamento de uma forma saudável. Não significa que você precisa ter grandes DRs com todos os seus amigos, familiares, companheiros e companheiras e, enfim, tá sempre ali discutindo, melhorando. Ai, não quer que eu tô errado, ai, não quer que você errou e, enfim, isso é algo completamente desgastante. Mas que você deve manter hábitos que fazem aquelas relações funcionarem de uma maneira leve, saudável e prazerosa para todo mundo que tá ali envolvido. Saber que a pessoa gosta de algo e manter aquilo na rotina, solicitar algo que você gostaria de receber daquela pessoa e que por algum motivo ela não tá atenta o suficiente para te oferecer. Todos esses são exemplos aí de manutenções do dia a dia que você pode fazer para manter esses relacionamentos saudáveis na tua vida. Outra coisa que uma pessoa madura emocionalmente faz dentro desse campo da manutenção dos relacionamentos saudáveis é não se manter numa relação por dependência emocional. Uma pessoa madura emocionalmente, ela não depende emocionalmente de outras. Por isso que as relações são baseadas ali no que é que tá fazendo sentido, no que é que tá fazendo bem para ambas as partes e não somente na dependência ou no que a falta daquela pessoa pode gerar, pode provocar na sua vida. Espero demais ter te ajudado com esse vídeo. Se eu te ajudei, aproveita para se inscrever aqui no canal, porque toda quarta-feira sai um vídeo novo por aqui com mais dicas, trazendo mais formas aí de você desenvolver essa maturidade emocional. Eu te espero na semana que vem com mais um vídeo por aqui. Um abraço e até lá!